As promessas de Deus têm o objetivo de glorificar o nome do Senhor, promover o reino de Deus e produzir em nós um relacionamento mais profundo com o Senhor. Pensando nisso, não há uma promessa mais grandiosa do que a promessa da salvação. A promessa da salvação, ela é a maior e a melhor promessa que Deus fez aos seres humanos. Em João capítulo 3, dos versículos 14 ao 21, diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O ponto 1 diz assim: a promessa da salvação. E o primeiro parágrafo: uma maravilhosa salvação. A leitura que nós fizemos nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento que se encontra lá em Números 21, dos versículos 4 ao versículo 9, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto e teria a maldição removida da sua vida. Números 21, o povo murmura contra Deus e contra Moisés, e Deus manda serpentes como juízo para aquele povo que estava no deserto. E várias pessoas morreram, porque conforme a serpente picava, as pessoas iam morrendo. E chegou um momento que elas foram até Moisés e disseram: Moisés, nós pecamos contra o Senhor e contra você. Moisés clama a Deus, e Deus dá uma direção a Moisés dizendo: Moisés, faz uma serpente e coloca ela num madeiro, numa haste, e todos aqueles que forem picados pelas serpentes que eu enviei, é só olhar para a serpente de bronze e será curado. E essa serpente de bronze que estava pendurada no madeiro tem um significado muito importante, e tem a ver com a salvação, porque a serpente de bronze representa a derrota de Satanás. Por isso que Jesus, no capítulo 14 do Evangelho, no capítulo 3, versículo 14 do Evangelho de João, ele começa assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A serpente ali estava representando, simbolizando a derrota de Satanás. Até porque Jesus na Bíblia não é comparado com a serpente. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 diz que a serpente é o diabo. Então não tem como a gente dizer que a serpente representava Jesus, porque Jesus não é a serpente. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus estava direcionando ali a profecia de Gênesis 3,15, mostrando a derrota de Satanás. Porque a derrota de Satanás foi aonde? Com Jesus na cruz. Quando Jesus passa todo o seu sofrimento, se cumpre a profecia que a serpente iria ferir o calcanhar da semente da mulher. Só que a vitória de Jesus na cruz termina o cumprimento da profecia, que era que a semente da mulher
iria esmagar a cabeça da serpente. Então, quando o povo olhava para a serpente de bronze, eles estavam vendo a derrota de Satanás na cruz, e era curado. E a salvação é do mesmo jeito, a cura do pecado é do mesmo jeito. É só a gente olhar para Jesus na cruz que nós podemos ver a derrota de Satanás e assim sermos curados do pecado e participarmos dessa grandiosa e maravilhosa promessa, que é a promessa de salvação. E essa preciosa promessa traz duas realidades. A primeira, a de que quem crer não será condenado. E a segunda, a de que quem não crê já está condenado. Versículo 18 do capítulo 3 do texto que nós lemos diz assim: quem crê nele não é condenado. Então, quando eu creio, quando eu confesso, quando eu ando conforme a Bíblia ordena que eu ande, eu não estou sendo condenado. Quando eu creio em Jesus, eu não estou sendo condenado. Só que a Bíblia continua, o versículo continua: mas quem não crê já está condenado. Mas por que já está condenado? Porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. No momento que eu deixo de crer em Jesus, no momento que eu deixo de confessar Jesus como o Salvador da minha vida, eu já estou condenado. E logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. O melhor presente que Deus deixou para a nossa vida foi a salvação. A salvação, ela é o melhor presente que todos nós recebemos de Deus. Não tem outro presente melhor do que a salvação. E por ser uma promessa, Deus cumpre a promessa. O ponto 2 diz assim, o parágrafo 2, a obra da salvação. E a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Nós temos que entender isso. A salvação é para quem recebe Jesus como suficiente Senhor e Salvador. Porque quando eu digo que Jesus é meu Senhor, nós temos que entender que funciona assim: o Senhor manda e o servo obedece. E o servo não escolhe em quem obedecer, ele só obedece. Então, se Jesus é verdadeiramente o meu Senhor, eu tenho que obedecer Ele em tudo. Se eu não obedeço, eu não sou servo. E a salvação é para quem tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então, se Ele é meu Senhor, eu vou obedecer Ele em tudo que Ele mandar. E se Ele é meu Salvador, eu não vou procurar Salvador em outra pessoa ou em outra coisa. É só Ele que me salva. Romanos capítulo 6, do versículo 4 ao 8 diz assim: porque fomos sepultados juntamente com Ele pelo batismo na sua morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós experimentemos a novidade de vida. Porque se temos sido plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos participantes na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com Ele, para que o corpo do pecado fosse destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Paulo está falando do batismo. E Paulo está dizendo que aqueles que morreram com Cristo naquele ato simbólico irão participar da sua ressurreição. O problema é que nós queremos a ressurreição, mas não queremos o sepultamento do velho homem. Paulo diz que
o velho homem foi crucificado. Só que como é que o velho homem foi crucificado? Como eu morri com Cristo e vou ressuscitar com Ele, se o velho homem ainda fala mais alto e eu pratico as mesmas coisas que eu praticava antes? Se não teve mudança de vida, o velho homem não foi crucificado, eu não participei da morte com Jesus. E se eu não participei da morte com Jesus e o meu velho homem não foi crucificado, não tem como eu participar da ressurreição. Romanos capítulo 8, o versículo 17 diz assim: e se nós somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é que padecemos juntamente com Ele, para que juntos sejamos glorificados. Nós achamos bom a parte que somos herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Só que Paulo continua: se é que nós padecemos juntamente com Ele. Eu só sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo se eu já matei meu velho homem, se o meu velho homem já morreu, porque Paulo disse: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se eu não morri com Cristo, não tem como eu ser herdeiro de Deus, porque eu não sou filho. Não tem como eu ser co-herdeiro de Cristo, porque eu não sou filho. Não tem como eu ser glorificado, não tem como eu participar da ressurreição de Cristo e participar da promessa da salvação, porque eu não morri com Cristo. Se eu morri com Cristo, as minhas atitudes passadas morreram junto, foram crucificadas na cruz. Meu velho homem foi crucificado na cruz. Então, se eu mentia, eu não minto. Se eu chamava palavrão, eu não chamo. Se eu roubava, eu não roubo. Se eu fofocava, eu não fofoco mais. Eu sou um novo homem, eu sou uma nova criatura. É tudo novo. Se eu pratico as coisas velhas, as coisas antigas, se o velho homem ainda está falando mais alto, é porque eu não morri com Cristo. E se eu não morri com Cristo, eu não tenho como participar da promessa da salvação. Parágrafo 3 diz assim: o Salvador. A obra da salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador. A salvação, ela é de graça, mas não foi de graça. Eu vou repetir: a salvação, ela é de graça, mas não foi de graça, porque teve um preço pago. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, Pedro diz assim: que nós não fomos comprados com coisas materiais como prata, ouro, pedras preciosas, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. A salvação para a gente é pela graça, que é o favor imerecido, mas não é de graça, porque Jesus doou todo o seu sangue para nos salvar. Foi a preço de sangue que Ele nos comprou. Então nós temos que valorizar isso. Nós não podemos brincar com a salvação. Nós não podemos brincar com Deus. Nós precisamos da graça de Deus e não fazer graça com Deus. Quando eu quero a graça de Deus, eu quero o favor imerecido. Eu estou querendo aquilo que eu não mereço, porque Jesus já pagou o preço. Mas quando eu faço graça com Deus, eu estou zombando de Deus. Eu estou brincando com Deus. E eu não posso fazer parte da promessa da salvação se eu brincar demais, se eu não valorizar o sangue de Jesus, se eu não valorizar o preço que Jesus pagou pela minha vida. Não tem como eu participar dessa grandiosa e maravilhosa promessa, que é a promessa da salvação. O ponto 2 diz assim: a natureza da promessa da salvação. E nós vamos ver
3 pontos aqui. Nós vamos ver a justificação, a regeneração e a santificação. Só que aqui tem o plano de salvação, ele é conversão, justificação, regeneração, santificação e glorificação. E aqui nós vamos ver 3 desses 5. Ele começa com a convenção, quando eu me converto. Depois que eu me converto, eu sou justificado. Depois que eu for justificado, eu sou regenerado. Depois que eu sou regenerado, eu sou santificado. E depois eu sou glorificado. Primeiro ponto aqui diz assim: a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o coração é declarado justo, isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está declaradamente absolvido, é um salvo. Por intermédio da justificação, o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. O que é a justificação? A justificação, ela não nos isenta do cometimento do crime. Ela não diz que nós não cometemos o crime. Ela diz: ele cometeu o crime, mas o preço já foi pago. Ele foi justificado. Jesus pagou o preço por ele. A justificação não vai dizer que eu não pequei. A justificação vai dizer: ele pecou, mas veio alguém que pagou o preço por ele. Então ele é declarado absolvido. Ele é declarado salvo. Foi isso que Jesus fez. Nós pecamos, éramos inimigos de Deus. Aí vem Jesus e diz: ele pecou, ele nos desagradou, mas eu paguei o preço por ele. Isso é a justificação. A regeneração. E o que é a regeneração? É voltar a ser o que era antes. A regeneração, ela nos faz voltar a ser o que era Adão e Eva no Éden. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior, em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito Santo. Essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então o pecador se torna filho de Deus, nova criatura que anda em novidade de vida. A regeneração é a gente voltar ao estado que era Adão e Eva no paraíso. E ela é uma transformação interior. O coração, ele sofre uma mudança radical. E aqui é que está o problema. Porque Jesus disse assim, Mateus 12:34, Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Então, se é uma mudança radical no meu coração, e eu tenho que ser uma nova criatura, se meu coração não está transformado, eu não fui regenerado. Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Eu costumo dizer o seguinte: quer conhecer o que tem no coração de uma pessoa, converse com ela. Mateus 12:34, a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração dessa pessoa está cheio de Jesus, ela só vai querer falar em Jesus. Se o coração dessa pessoa está cheio de perdão, ela vai falar sobre perdão. Se o coração dessa pessoa está cheio de amor, ela vai falar só sobre amor. Mas se o coração dessa pessoa está cheio de mentira, ela vai viver mentindo. Está cheio de ódio, ela vai demonstrar ódio e vai querer que as pessoas tenham ódio uma das outras. Se o coração dela está cheio de pensamentos indecentes, ela só vai falar isso. E tudo que você falar, ela vai levar para o duplo sentido. E não tem como justificar. Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio.
Quer conhecer uma pessoa? Converse com ela. Quer saber o que tem no coração de uma pessoa? Converse com ela. E você vai saber o que tem no coração dela. Porque o que ela fala, ela demonstrando o que tem dentro do seu coração. O que está dentro do coração é exposto para fora, através do que ela fala. Efésios capítulo 5, versículo do 3 ao 7 ao 19, diz assim, Paulo diz assim: que não haja pecado sexual, impureza ou ganância entre vocês, que isso não seja nem mesmo assunto de conversa entre os santos. As histórias sujas, a conversa indecente e gracejos inconvenientes, essas coisas não são para vocês. Em vez disso, relembrem uns aos outros da bondade de Deus e sejam agradecidos. Olha o que Paulo, eu vou continuar, mas olha o que Paulo está dizendo. Que isso não deve ser conversa entre o povo de Deus. E há pessoas que o que você fala leva para o duplo sentido, porque o coração dela está cheio disso. O que você fala ela leva para malícia, porque o coração dela está cheio de malícia. E se o coração dela está cheio disso, é porque ela não se alimenta de Deus. Porque se ela se alimentasse de Deus, o coração dela estava cheio de Deus. E isso não seria nem assunto, nem pensamento dessa pessoa. Porque Jesus disse que é do lá em Mateus 15, Jesus disse que é do coração que vem os maus pensamentos, o adultério, que vem o pecado. Então, toda vida que a gente fala alguma coisa e alguma pessoa leva isso para o duplo sentido, para pensamentos indecentes, é porque é isso que está cheio o coração dela. E ela não está buscando a Deus. Aí Paulo diz que em vez disso, nós devemos relembrar uns aos outros da bondade de Deus. Em vez, nosso coração tem que estar cheio da bondade de Deus. Nós temos que falar sobre isso uns com os outros. Versículo 5: podem estar certo disso, o reino de Cristo e de Deus nunca será de ninguém que é imoral ou impuro, ou ganancioso ou idólatra. Esses não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Essas pessoas não podem participar da salvação. Elas não vão ter o cumprimento da promessa de salvação na vida delas. Deus não se deixa enganar por aqueles que procuram justificar esses pecados, porque a terrível ira de Deus está sobre todos aqueles que os praticam. Olha o que é que Paulo está dizendo. Eles vão tentar justificar. Você fala um negócio, a pessoa leva para o duplo sentido, e depois quando você fala alguma coisa ela vai querer justificar. E Paulo diz: não se deixe enganar por aqueles que procuram justificar esses pecados. Por que não se deixe enganar? Porque o coração dela está cheio disso. Não tem justificativa, é o que Paulo está dizendo. Não tem justificativa. Porque se ela estivesse pensando nas coisas de Deus, se o coração dela estivesse cheio das coisas de Deus, ela estaria falando da bondade de Deus. Ela estaria pensando na bondade de Deus e não nesses assuntos. Aí Paulo continua: não andem nem mesmo na companhia de tais pessoas. O negócio é tão sério que Paulo diz: essas pessoas é assim, não andem nem com elas, se afaste. Porque se você continuar andando, elas vão acabar inflamando o seu coração da mesma forma. Vai acabar contaminando você. E quando você for olhar, você vai estar do mesmo jeito. Porque tudo que você fala leva para o duplo sentido. Você vai começar a acabar rindo. E vai se tornar igual a ela. Aí Paulo diz: não deve ser assunto entre vocês. O assunto de vocês é falar da bondade de Deus. Paulo diz: não deixe ela enganar vocês justificando, porque isso não tem justificativa. É porque o coração dela está cheio disso. Aí Paulo termina dizendo: não ande com essas pessoas. Você tem pessoas assim perto de você, se afaste. Você tem pessoas que costumam chamar palavrão, se afaste, porque o coração dela está cheio de palavrão. Se você não se afastar, você vai ser contaminado.
Você tem pessoas que têm pensamentos indecentes, conversas indecentes, se afaste, porque o coração dela está cheio disso, ela vai contaminar você. Aí no versículo 19, Paulo diz assim: conversem entre si a respeito do Senhor, citando salmos e hinos, entoando cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Olha o que é que Paulo está dizendo. Quando o povo de Deus se junta para conversar, não se junta para falar o que é indecente. Paulo está dizendo que o coração deles está tão cheio de Deus, que eles se juntam para falar da bondade de Deus. E se juntam, eles conversam entre si, citando salmos e hinos, entoando cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Se o povo de Deus se une, mas não fala da bondade de Deus, não conversa sobre o Senhor, não louvam e adoram o Senhor de coração, não cantam e ao Senhor, não falam da palavra, é porque o coração deles não está cheio da palavra. Crente não se junta para fofocar. O povo de Deus não se junta para estar falando, com conversas indecentes, com piadas indecentes. O povo de Deus não se junta para estar falando mal de ninguém. Eles se juntam para falar da bondade de Deus, cantar cânticos espirituais ao Senhor, cantar hinos, adorar ao Senhor e falar da sua palavra. Se o povo de Deus se junta e não faz isso, tem alguma coisa errada. Se você chega perto de uma pessoa que se diz de Deus, que se diz salva, e ela não fala de tudo menos de Jesus, é porque o coração dela não está cheio de Jesus. E isso é um grande problema na vida dessa pessoa. A santificação. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Aquele que recebe a Cristo como Salvador, ele é santificado, ou seja, ele é separado do mundo e consagrado para Deus. Hebreus capítulo 12, o versículo 14 diz assim: procurai seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ser santo é ser separado. Como é que funciona a santificação? Nós podemos ver essa separação, nós podemos ver ela em duas partes. Primeiro é quando Deus vai lá no mundo e nos resgata para servir a Ele. Deus está porque santo é ser separado. Então, Deus vai lá e me separa do mundo, me salvando. E aí eu vou me separando todos os dias para o Senhor. E depois Ele me separa para Ele. Eu sou separado por Deus e sou separado para Deus. Eu sou separado por Deus quando Ele me resgata do mundo. E sou separado para Deus quando Ele decide começar a me usar. E em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva por meio de um relacionamento com Cristo. Caso Deus nos separa do mundo para nós sermos salvos, e nós somos santificados, nós somos separados para Ele. Só que depois nós somos separados por Deus, é uma coisa imediata. Só que depois disso nós temos que manter a santificação, que é uma maneira progressiva. Como? Todos os dias eu me separo para o Senhor. Mateus capítulo 12, ou melhor, capítulo 26, versículo 41 diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Eu tenho uma vida de santificação. Todos os dias eu vou me santificando através do relacionamento com Deus. E esse versículo nós usamos de maneira muito errada. Tem pessoas que usam para pecar.
porque eu pequei, mas Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sim, mas o pecado não é vitamina para a gente alimentar a carne. E vai vencer aquilo que a gente mais está alimentando. Se a gente alimenta mais a carne vence. Se a gente alimenta mais o espírito vence. E quando Jesus falou aqui, vigiai e orai, para não entrar em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, Jesus estava falando em relação a buscar a Ele. Jesus aqui tinha ido para o monte orar e chamou Pedro, Tiago e João para orar. E quando ele volta, ele repreende Pedro: Pedro, tu não consegue orar nem uma hora comigo, Pedro? Aí ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava dizendo assim: o espírito está pronto para me buscar. O espírito está pronto para você orar. O espírito está pronto para você jejuar. O espírito está pronto para você ler a palavra. O espírito está pronto para você me adorar, mas a carne é fraca. Lá em Gálatas 5, Paulo diz que a carne milita contra o espírito. A carne luta contra o espírito. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, para as coisas do mundo é mais fácil. Só que quando vai ser para as coisas de Deus, nós botamos dificuldade. Nós passamos a noite em claro, maratonando uma série, assistindo filme. Mas se nós pararmos para orar, se nós pararmos para ler a Bíblia, assistir uma pregação ou para ir para uma vigília, dá logo sono. Nós passamos o dia mexendo no celular, assistindo filmes. A hora passa que a gente nem vê. Mas se a gente parar para ler a Bíblia, a gente começa a ficar cansado, dá sono. A hora parece que não passa, a gente olha e diz: só passou isso, pensei que já fazia horas que eu estava aqui. O espírito está pronto para buscar ao Senhor, mas a carne é fraca. A carne milita contra o espírito. E o que é que você tem alimentado? Porque o que você tiver alimentado vai ganhar. É o que vai vencer. É o que vai prevalecer. Às vezes nós pecamos tanto porque estamos alimentando mais a carne e esquecendo do espírito. E não tem como dizer que nós não temos tempo, porque tempo não se tem, tempo se cria. E nós só criamos tempo para aquilo que é importante para a nossa vida. Porque durante o dia eu tenho tempo para estudar, tenho tempo para trabalhar, tenho tempo para assistir televisão, tenho tempo para estar mexendo no celular e não tenho tempo para buscar a Deus. É porque nós só dedicamos tempo para aquilo que é prioridade para a nossa vida. E quando nós não buscamos a Deus e dizemos que nós não temos tempo, é porque Deus não é prioridade para a gente. Porque para buscar a Deus precisa ter renúncia. Precisa renunciar à televisão, precisa renunciar ao celular, precisa renunciar várias coisas. E a carne não quer. A carne é fraca para a gente não buscar a Deus. E o espírito está pronto, ele quer. E os dois estão brigando e cabe a gente decidir o que a gente vai alimentar. É orar sem vontade, é ler a Bíblia sem vontade, é assistir uma pregação sem vontade, é ir para o culto sem vontade. O espírito está pronto. Só que a gente prioriza tantas outras coisas e nunca priorizamos ao Senhor. Por isso que Jesus disse em Mateus 6,21: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Porque se o nosso tesouro for o Senhor, o nosso coração vai estar nele. Mas se o nosso tesouro for outras coisas, o nosso coração vai estar nessas outras coisas. Aí vem, a boca fala do que o coração está cheio. Quer saber qual é o tesouro de uma pessoa? Olha o que ela está falando. Porque onde tiver o tesouro dela, vai estar o coração também. E o coração vai se encher daquilo que é o tesouro dela. Esse processo ocorrerá até o advento da nossa glorificação final, por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja, pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como um suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos santificados. Só que no momento que eu sou santificado, há um processo que é até o arrebatamento da igreja. Então, todos os dias eu tenho que me santificar mais ainda, através do relacionamento com o Senhor. Todos os dias eu preciso ser santo.
até o arrebatamento da igreja. E o ponto 3 diz assim: a promessa e perseverança na salvação. Nosso primeiro parágrafo diz assim: a base da promessa de salvação é Cristo. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A base da promessa da salvação é Jesus. Atos 4,12 diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque não há debaixo do céu outro nome dado aos homens, no qual possamos ser santos. Pedro aqui estava falando de Jesus. E Pedro disse: não há em nenhum outro a salvação. Não tem outro nome que possa nos salvar que não seja Jesus. Jesus é a base dessa promessa. Toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse liga o tema central dela é Jesus. E falar de Jesus é falar de salvação. Então Jesus é a base dessa promessa. E só através dele nós podemos ser salvos. 1 Timóteo, capítulo 2, Paulo diz assim. 1 Timóteo, capítulo 2: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2,5. Aí o versículo 6: o qual se deu a si mesmo segundo um preço de redenção por todos, para que o seu testemunho fosse confirmado em seu devido tempo. Paulo está dizendo: há só um Deus e só uma pessoa que pode ligar a gente a Deus, que é Jesus, o qual deu a si mesmo pelo preço da salvação. Então a salvação, ela só pode vir através de Jesus. O segundo parágrafo diz assim: a apostasia individual. E o que é apostasia? A apostasia é abrir mão da fé e negar uma fé anteriormente declarada. O que é apostatar da fé? É o ter participado dela e depois abrir mão de uma forma declarada. Não declarada, tem pessoas que não querem declarar, mas lá na frente não tem como esconder, aparece. Apostatar da fé é o ter participado e ter aberto mão disso. A apostasia implica uma rebelião contra Deus, abandono proposital da fé que uma vez foi entregue. A apostasia implica uma rebelião contra Deus. E 1 Samuel 15, 1 Samuel 15, 23, a Bíblia diz que a rebelião é semelhante. 1 Samuel 15, 23 diz assim: é como a feitiçaria, é semelhante à feitiçaria contra Deus. Então, se eu me rebelo contra Deus, se eu apostasio da fé, eu estou me rebelando contra Deus. Você está sendo semelhante ao ser um feiticeiro contra Deus. Hebreus capítulo 6, do 4 ao 6, o escritor diz assim: não adianta nada procurar novamente trazer de volta ao Senhor aqueles que já compreenderam o Evangelho e experimentaram por si próprios as coisas boas do céu e participaram do Espírito Santo. Isso é um texto sobre a apostasia. Paulo está dizendo: não adianta procurar novamente trazer de volta ao Senhor aqueles que apostataram da fé, aqueles que se desviaram do Senhor e conheceram
a boa palavra de Deus e sentiram as forças poderosas do mundo que está para vir. E depois se voltaram contra Deus. É impossível, olha o que o escritor diz, é impossível tornarem a se arrepender, pois é como se estivessem pregando novamente o Filho de Deus na cruz, exibindo a zombaria e a vergonha pública. O escritor está dizendo que aquele que apostata da fé, aquele que nega a fé, aquele que abandona a fé, está crucificando Jesus novamente para ele. Está colocando Jesus à zombaria, ao sofrimento, à vergonha pública novamente. Todos que se apostatam da fé estão crucificando Jesus novamente para eles. Todos que apostatam da fé estão fazendo Jesus de vergonha, estão humilhando Jesus, estão levando Jesus à zombaria, estão crucificando Jesus novamente para eles. Apostatar é negar a fé que uma vez foi declarada. Apostatar é uma rebelião contra Deus. Apostatar é crucificar Jesus novamente para você mesmo e colocar Jesus à zombaria e à vergonha mais uma vez. Para a gente encerrar, o parágrafo 3 diz assim: a promessa e a segurança da salvação. Os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor e, mediante o relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. Mas temos que entender que essa segurança nós só temos enquanto formos fiéis. Essa segurança em Jesus para a vida eterna nós só iremos ter enquanto formos fiéis a Ele. Quando nós começamos a ser infiéis, nós não podemos mais ter essa segurança. Porque a promessa de salvação é para todos, mas só vai participar quem é fiel. Só está seguro nessa promessa aquele que é fiel ao Senhor. E para a gente concluir, a promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende sua mão ao pecador perdido, mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e em pecado. Deus te abençoe.